Oi, pessoal! Tudo bem? Estamos de volta, depois de um tempinho sem fazer vídeo. Férias, né, gente? A gente estava de férias e daí aproveitamos bastante e viemos aqui para contar para vocês algumas coisas, né? A gente estava com bastante saudade, muitos seguidores nossos cobrando, né, pedindo quando que teríamos novos vídeos. E depois de um tempo aí a gente se adaptando e também curtindo as férias, esse novo momento da gente, né, de ter férias com o filho. Aí a gente ficou realmente um tempo parado com os vídeos, mas agora a gente voltou com força total. Aí a gente tem muito assunto para falar, né? Quanto mais tempo a gente fica sem se ver, mais assunto a gente acumula, não é isso? Então, temos bastante coisa para falar e depois de muito pensar sobre que assunto a gente vai conversar, nós de novo pensamos em um tema. E como o nosso canal se chama Tecer Fio a Fio, o Galvani deu a sugestão de a gente ter um tema para conversar com vocês nesse vídeo, e o tema é Tecendo a vida. Eu fiquei pensando sobre o Júnior na nossa vida, né? Como que tá sendo e como está sendo para ele esses 10 meses que a gente está junto, essa esse conhecimento, né, que está agregando a vida dele, né, de novos amigos, novas pessoas, as pessoas da família que ele está conhecendo, os primos, os tios, né? Agora nas nossas férias a gente viajou para casa dos tios, viajou para casa dos primos, fizemos viagem junto com primos, então foi muito bacana isso, porque ele começou a conhecer outras pessoas que ele ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer pessoalmente. E não só conhecer, né, mas conviver mais, porque conhecer praticamente a família toda conheceu. Ainda tem um ou outro parente mais distante ou que está mais distante que ainda não conheceu, mas conhecer, de ser apresentado e de encontrá-lo pessoalmente, isso já aconteceu, mas de conviver com as pessoas foi agora, né? As férias nos possibilitaram isso. E de ele criar experiências mesmo, construir uma experiência com essas pessoas, de estar junto, de compartilhar com elas um dia a dia. Eu acho que ele está super bem inserido na nossa família. Ele mesmo já buscou o espaço que ele queria ocupar, então assim ele está super dentro, Super à vontade. à vontade. A gente teve na casa da minha cunhada, passando uns dias lá com eles, e foi muito legal, foi muito bacana. Ele estava super envolvido com as pessoas, com a cidade, com o que ele estava conhecendo, o que ele estava aprendendo de novo, né? Até a minha cunhada e meu cunhado comentaram isso com a gente, né? Que eles ficaram surpresos como ele está inserido na nossa família, né? Como ele tá... A gente, como ele age naturalmente. A nossa convivência é muito boa. Como é orgânico, né? E realmente, a gente fala, muitas pessoas, tanto algumas próximas quanto algumas estranhas, perguntam como está sendo, como que é agora. E a gente fala isso sempre, e pode parecer frase pronta, frase de efeito, mas não é. A gente realmente não sabe mais falar sobre a nossa vida juntos antes do Júnior chegar. Parece que ele sempre esteve com a gente. E realmente, todo mundo que passa um tempo a mais com a gente e convive um pouco mais com a gente, percebe e comenta isso que a minha irmã falou. Como ele está bem junto de vocês e como que as coisas estão bem e como é impressionante como vocês se dão bem, né? E como vocês se relacionam juntos os três. E é isso, é uma química, é uma coisa transcendental mesmo, a gente não sabe, e é isso. Ele nasceu para nós, a gente só levou esse tempo todo para encontrar com ele, porque realmente ele é nosso filho e isso é muito claro.
As nossas férias foram bem legais. Olha lá, alguém chegando, um intruso. Assombração, bem-vindo. Só aparece pra dar um oizinho pras pessoas. Assim, ó. Mas é que se você Isso, mas você balançar... se joga aqui gritando, férias! Daí se cair a câmera, depois eu gravo de novo. Eu vim dar um oizinho e E o quê? tchau. Então, tchau. Então agora a gente vai falar um pouquinho das férias. Foram bem bacanas. A gente foi para Santa Catarina na casa da nossa cunhada e ficamos alguns dias lá com eles. Um dos primos que ele gosta muito, então brincaram, fomos na praia muitas vezes, foi bem divertido. Passamos o Natal na casa da tia, então teve um monte de programações diferentes com bastante pessoas da família. Passeio no riacho, com tempo frio e chuva, idas à praia, passeios, ida ao cinema, muita coisa. Muita coisa. Foi bem legal. E aí começou tudo também das alegrias do Júnior nessas férias. Ele ficava o tempo inteiro falando das melhores férias que eu já tive. Porque nós, como vocês sabem, moramos em apartamento. Então, não dá para ele ficar indo para a rua o tempo todo, tudo mais. A gente quer ir para a rua, vamos passear em parques e tal. Mas lá, daí ele poder subir em árvore e passear, ir para a praia e correr e tudo. Então, ele se divertiu um monte. Daí depois a gente tinha programado outras férias já com a minha mãe e alguns primos nossos muito queridos. E daí a gente foi fazer um cruzeiro. E daí a gente foi passear por Montevidéu, Punta, Buenos Aires. Então, assim, ele ficou fascinado, né? Primeiro, porque andou de navio, né? E segundo, que conheceu outros países, né? Línguas. Ele Ficava encantadíssimo de ouvir as pessoas falando umas línguas falarem diferentes que ele não outros entendia. idiomas. Então era muito engraçado. Ele fez muitas perguntas sobre as pessoas, sobre o lugar, como era, para ele entender essa dinâmica, né? Que para ele era foi tudo uma grande novidade, né? E depois, por fim, a gente foi para o Nordeste visitar minha irmã mais velha que mora lá há muitos anos e nós ainda não conhecíamos o lugar onde ela mora, lá em Pernambuco. Fomos também, pegamos muita praia, muita piscina, comemos muitas frutas que a gente não come, não conhece aqui na região sul. Fizemos muitos passeios, fomos à feira, foi uma delícia também. Essa coisa de conhecer outras culturas e outros lugares e outros tipos de praia, né? Porque lá no Nordeste é bem diferente daqui, né? Lá a água é mais quente, lá tem outros atrativos diferentes de nós aqui no Sul. Então isso acho que foi muito legal. A minha cunhada mora numa casa enorme que tem mangueira, que tem pé de acerola, então ele subia na árvore, colhia frutas. Acerola, mangueira é pé de manga, acerola, ceroleira? Pé de acerola. Mas pé de acerola é o quê? Isso não sei. Mas mangueira é pé de manga. Acerola. Então, ele se divertiu muito, né, com os tios lá, ele gostou muito de conhecer os tios. Ele fala toda hora que quer voltar para o Nordeste, que quer voltar para lá. Já tá perguntando, já tá contando os dias para as próximas férias para voltar saber se para ele lá. vai voltar para lá. Vamos para lá de novo? Vamos, mas, né? Pera. Então, assim, foi muito legal porque a gente acabou fazendo uma viagem maior do que a gente esperava e foi bacana para ele poder viver isso e vivenciar. A gente percebe isso nas coisas que a gente conversa, quando a gente fala com ele, que é um mundo que se cria, né? Uma coisa que ele está criando agora nova para ele. A gente já falou sobre isso outras vezes, né? Do quanto pra gente era incrível e é incrível acompanhar todas essas descobertas com ele, para nós, né, que já estávamos juntos há tanto tempo e que a gente vai vivendo a nossa vida e não percebe o quanto as coisas são incríveis, né, e depois redescobrir isso com o nosso filho é muito especial e a gente acha realmente incrível
a forma como ele encara determinadas coisas que para ele antes eram desconhecidas e que agora são importantes, né? A gente fala tanto sobre o tecer a nossa vida e tecer fio a fio, e a gente aprende isso no curso de uma forma muito técnica, né? Estejam atentos às coisas que a criança vai apresentar, a forma como ela se relaciona com o mundo e tudo mais. Mas aí a gente vê, acompanhando no dia a dia, que é diferente. Por exemplo, a questão de apresentar as pessoas, a família conhecer, mas até que ponto a família conhece de fato, né? A gente vê isso em toda a nossa família extensa, né? Nós temos parentes mais distantes com os quais a gente não convive, né? Às vezes são parentes de primeiro grau, irmãos, às vezes são tios, às vezes são primos, etc. Então, temos muitos parentes, mas não convivemos com todos. E, portanto, não nos conhecemos tão bem, né? E nessas férias a gente pôde entender isso e observar isso com o nosso filho junto, porque muitas pessoas já o conheceram, muitas, mas às vezes tem até amigos que o conhecem melhor do que alguns parentes, e isso é natural, e isso vai levar um tempo para que aconteça, né, de fato, mas é maravilhoso a gente ainda ter essa possibilidade de viver essa descoberta com o nosso filho e a gente ter também a oportunidade de reaproximar alguns parentes, de nos reaproximarmos de alguns parentes. Isso é muito incrível. Então, a gente está pensando em retomar os vídeos mais frequentemente agora, e a gente pensou em voltar a falar sobre coisas importantes e coisas que às vezes muitas pessoas ainda perguntam pra gente, Ainda tem né? dúvida. Sobre adoção, sobre como que funciona, sobre como que é esse trâmite legal, né? Que isso é bem importante, né? Que a gente ainda continua vendo muitas pessoas falando coisas erradas a esse respeito, né? De como funciona a adoção, porque antigamente era muito diferente e hoje existem leis que regem isso, né? Bem severas, inclusive, né? Porque tem que ser feito tudo perante um juiz, né? Tem todo um trâmite legal que é importantíssimo. E a gente percebe ainda que tem pessoas que não sabem como funciona isso. Vocês que acompanham os grupos de apoio pelo Facebook, por exemplo, a gente participa de vários, mas tem grupos e grupos. Alguns grupos são muito bons, muito importantes, muito necessários, mas outros acabam se perdendo em questões assim que a gente às vezes fica até chocado. Mas como que uma pessoa que está querendo adotar traz esse tipo de questão? Preconceito com a criança, por exemplo, ou não entende a dimensão que isso representa para uma criança, né, ao ser adotado, enfim, entre outras coisas. E a gente sabe que tem grupos e grupos, mas ainda hoje, para vocês que acompanham grupos de apoio como a gente se depara com perguntas assim: alguém tem um bebê para me dar? Entende? E a adoção, a brasileira, como chamam, né, ainda está em voga. Em muitos lugares a gente ainda percebe pessoas que acham que adotar é simplesmente encontrar uma criança que alguém não queira, né? No sentido de que lá fulano, meu vizinho, primo do amigo, tem uma criança para doar, e não é assim, né? Então, a gente se deu conta que o nosso canal nós criamos para contar o nosso processo, a nossa história de adoção. A nossa história continua, mas nós já adotamos o nosso filho e ele é o nosso filho, ponto. O fato de ele ser adotado agora passa a ser simplesmente um adjetivo. Não faz mais diferença alguma. Ele é nosso filho, ponto. Então a gente conversou e pensou em falar sobre isso, retomar alguns temas, desde lá o passo a passo, todas as coisas burocráticas, até de repente o pós-adoção,
algumas curiosidades que são muito frequentes, que as pessoas nos perguntam. Essa questão das famílias homoparentais também, acho que é legal a gente falar. Então, nós pensamos no quê? Esse vídeo, ele fecha um ciclo que é sobre o nosso processo de adoção. A partir daqui, a gente vai continuar falando sobre a nossa vida, tecendo a nossa vida e compartilhando essas histórias com vocês, mas a gente vai fazer outros vídeos falando sobre o tema que é a adoção, coisas sobre adoção. Se vocês tiverem alguma sugestão ou quiserem dar alguma opinião, a gente está aberto a isso também, né? Toda contribuição é bem-vinda, Sim, né? A gente gosta muito de receber mensagens, de conversar com as pessoas, porque é importante, às vezes a gente não pensa em todos os temas e às vezes surgem perguntas que as pessoas fazem para nós que seria legal falar no nosso canal. Quem quiser contribuir, mandando ideias, sugestões e afins, pode mandar. E agora a gente vai contar a grande novidade, né? Que a gente tem uma grande novidade para contar para vocês. E essa novidade é que a nossa família vai aumentar. Que a nossa bebezinha tá esperando cachorrinho. Então, Jujuba vai ter filhotinhos, né, Jujuba? E a nossa família vai aumentar. É isso aí. Obrigado para vocês que nos acompanham, que estão com a gente desde o comecinho. Muito bem-vindos os que chegaram há pouco, que descobriram, né, a gente em algum momento, por alguma razão, e estão com a gente também. Valeu e continuem com a gente, porque a gente vai continuar com vocês. E até uma próxima. Curtam a nossa página, compartilhem os vídeos, inscrevam-se no nosso canal, tá? Tchau, obrigado. Deixa eu falar tchau aí. Ei, tá louco? Tchau. Ai, Vamos juntar os três. Tchau.